Existe um contador de 37 anos em Curitiba que está há 8 meses de nunca mais precisar trabalhar. Ele não herdou nada, não ganhou loteria, não criou startup bilionária. Ele simplesmente seguiu 7 regras imutáveis que funcionam desde 1800 e continuam funcionando em 2025. Enquanto seus colegas de faculdade que ganhavam o dobro estão presos em empregos que odeiam, pagando prestação de carro do ano, ele está contando os dias para a liberdade total. Esses 7 mandamentos não são segredos. Estão disponíveis há séculos. Benjamin Franklin seguiu. John D. Rockefeller seguiu. Warren Buffett segue até hoje. O problema não é falta de informação. É que 99% das pessoas ignoram completamente porque parecem óbvios demais, simples demais, chatos demais. Todo mundo quer fórmula mágica nova. Ninguém quer fazer o básico bem feito por tempo suficiente. Vou te entregar hoje os 7 princípios exatos que separam quem se aposenta aos 38 daqueles que trabalham até os 70. Não tem nada de revolucionário. Não tem hack secreto. Não tem atalho milagroso. São regras brutalmente simples que exigem apenas disciplina consistente por 10 a 15 anos. Mas essa disciplina é tão rara que quem aplica entra automaticamente no 1%. Se você tem menos de 40 anos agora, ainda dá tempo de aplicar isso e ser livre antes dos 40. Se tem mais de 40, ainda dá para ser livre antes dos 55. A matemática funciona independente da idade. Quanto mais cedo começar, mais rápido chega. Mas a maioria vai assistir esse vídeo, concordar com tudo e não fazer absolutamente nada, porque fazer exige abrir mão de conforto presente por liberdade futura. E isso dói. Prepare-se porque esses mandamentos vão contra tudo que sociedade te ensinou. Vão parecer radicais. Seus amigos vão te achar maluco. Sua família vai questionar. Mas em 10 anos, quando você estiver aposentado viajando o mundo, essas mesmas pessoas vão perguntar como você conseguiu. E você vai simplesmente sorrir porque elas nunca tiveram coragem de fazer diferente. Vamos aos mandamentos. O primeiro mandamento é matemática brutal. Você precisa gastar menos da metade da sua renda líquida. Se ganha 10 mil, gasta máximo 5 mil. Se ganha 5 mil, gasta máximo 2.500. Os outros 50% ou mais vão direto para investimentos. Sem negociação, sem exceção, sem desculpa. Essa taxa de poupança de 50% ou mais é o que te deixa livre em 15 anos ou menos. As pessoas acham isso impossível. Como vou viver com metade do que ganho? Simples. Você diminui padrão de vida, mora em lugar mais barato, usa transporte mais econômico, cozinha em vez de pedir delivery, corta assinaturas desnecessárias, compra roupa quando estraga, não quando lança coleção nova. Você vive como estudante universitário por 10 anos para viver como milionário aposentado pelos próximos 50. A maioria faz o oposto. Gasta 80%, 90%, 100% do que ganha. Alguns gastam 110% usando dívida. Essas pessoas nunca vão ser livres. Impossível. Você não constrói riqueza gastando tudo. Constrói riqueza guardando metade e investindo agressivamente. A distância entre entrada e saída é a única métrica que determina quando você fica livre. Vamos fazer conta real. Se você ganha 6 mil líquidos e investe 3 mil por mês, 50%. A 10% ao ano em 15 anos tem 1.200.000 reais. Com 1.200.000 rendendo 4% ao ano, você tira 48 mil por ano, sem tocar no principal. 4 mil por mês. E você estava vivendo com 3 mil. Você está livre. Nunca mais precisa trabalhar. Agora compare com pessoa que ganha os mesmos 6 mil, mas investe apenas 600 por mês. 10% que é normal. Em 15 anos tem 240 mil. Isso não é liberdade. É complemento de aposentadoria. Ela vai trabalhar até os 70. A diferença entre aposentar aos 40 ou aos 70 está nesses 40% adicionais de taxa de poupança. É só isso. Não é mágica. É matemática. O truque psicológico para conseguir é você viver com 50% desde o primeiro dia. Não espera acostumar com salário cheio para depois tentar cortar. Começa já vivendo abaixo. Automatiza investimento de 50%
Assim que salário cai, você nem vê o dinheiro. Vive com o que sobra. No começo dói, depois vira normal. Daqui 10 anos você está livre, enquanto outros ainda estão ajustando o padrão de vida para cima. As pessoas resistem porque associam gastar menos com sofrimento. Não é? É trocar tipo de prazer. Prazer de comprar coisa nova por prazer de ver patrimônio crescer. Prazer de impressionar desconhecidos por prazer de ter opções. Prazer de consumo imediato por prazer de liberdade permanente. São prazeres diferentes. Maioria escolhe primeiro. 1% escolhe segundo. E 1% fica livre. Segundo mandamento: todo dinheiro investido precisa ir para ativos que geram renda passiva, ações que pagam dividendos, fundos imobiliários que distribuem aluguéis, títulos que pagam juros, negócios que geram lucro sem você trabalhar. Você não está juntando dinheiro. Está construindo exército de soldados que trabalham para você 24/7 sem reclamar, sem férias, sem pedir aumento. Investir em ativo que não paga renda é especulação, não investimento. Comprar ação de crescimento esperando valorizar, especulação. Comprar Bitcoin esperando subir, especulação. Pode funcionar, pode não funcionar, mas não gera renda enquanto você espera. Você fica refém de vender no momento certo. E momento certo nunca chega para a maioria. Eles compram caro, vendem barato, perdem dinheiro. Foco deve ser ativos que pagam consistentemente. No Brasil, fundos imobiliários bons pagam todo mês. Ações boas pagam dividendos trimestral ou semestral. Tesouro IPCA com juros semestrais paga a cada 6 meses. Você vai construindo portfólio que gera fluxo de caixa constante. Esse fluxo cresce mês após mês. Eventualmente supera suas despesas. Quando isso acontece, você está livre. A estratégia é dividir investimentos em 3 categorias: 40% em ações pagadoras de dividendo, 40% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa. Essa divisão dá equilíbrio entre crescimento e segurança. Quando um setor vai mal, outros compensam. Você não fica rico rápido. Fica rico devagar, mas certamente. E devagar consistente sempre vence rápido, errático. Exemplo concreto: você tem 500 mil investidos nessa proporção. Dividendos e aluguéis rendem em média 6% ao ano líquido de imposto. São 30 mil por ano, 2.500 por mês. Se você vive com 2 mil, você está livre. Pode continuar trabalhando se quiser, mas não precisa. E não precisar muda tudo. Trabalho vira escolha, não obrigação. O erro que a maioria comete é focar só em valorização. Querem comprar barato, vender caro, ganhar grande. Ficam obcecados com timing de mercado. Perdem noites pensando se devem comprar ou esperar cair mais. Isso é estresse desnecessário. Quando você foca em renda passiva, você não liga para a oscilação de preço. Liga só se dividendo está caindo todo mês. Se está, você está progredindo. Preço é secundário. Terceiro mandamento: toda vez que sua renda aumentar, você investe o aumento inteiro. Não aumenta padrão de vida proporcionalmente. Ganhou 2 mil a mais de salário, 2 mil vão para investimento. Você continua vivendo com o mesmo valor de antes. Esse princípio acelera absurdamente seu caminho para a liberdade. As pessoas fazem o oposto. Ganham aumento e imediatamente inflam o estilo de vida. Alugam um apartamento mais caro, trocam carro, comem em lugares melhores, gastam exatamente os 2 mil a mais, continuam guardando a mesma porcentagem ou até menos. Daqui 5 anos estão na mesma posição financeira relativa, só com um lifestyle mais caro e mais estresse. Pensa assim: você ganha 5 mil, investe 2.500, vive com 2.500. Daqui 2 anos, você recebe aumento para 7 mil. Em vez de investir 2.500 e viver com 4.500, você investe 4.500 e continua vivendo com 2.500. Seu aporte quase dobrou, mas seu custo de vida não mudou. Você vai chegar na liberdade em metade do tempo. Isso exige que você ignore pressão social completamente. Colegas que receberam o mesmo aumento vão aparecer com carro novo. Você vai continuar com o velho. Eles vão jantar em lugar caro toda semana. Você vai continuar cozinhando. A curto prazo parece que você está perdendo,
A longo prazo você está ganhando enquanto eles continuam presos. É a escolha de qual jogo você quer jogar. Tem outra dimensão desse mandamento: aumentar renda ativamente. Não espera passivamente aumento da empresa. Você busca promoção. Muda de emprego para salário maior. Desenvolve skill que paga mais. Faz freela nos fins de semana. Cria fonte de renda adicional. Quanto mais rápido você aumenta a entrada, mais rápido chega na liberdade. Desde que não aumente saída na mesma proporção. O contador de Curitiba que mencionei fez exatamente isso. Começou ganhando 4.000 há 10 anos, hoje ganha 12.000, mas continua vivendo com 3.500. Investe 8.500 por mês. Por isso está a meses de liberdade aos 37. Se ele tivesse aumentado despesas proporcionalmente à renda, estaria investindo mesmo os 2.000 de 10 anos atrás. Levaria mais 20 anos para ficar livre. Quarto mandamento: você precisa estar investido pelo maior tempo possível. Não tenta acertar melhor momento para entrar. Entra logo e fica. Mercado sobe, você fica. Mercado cai, você fica e compra mais. Você não é trader, é investidor. Sua estratégia é buy and hold por 10, 15, 20 anos. E essa estratégia ganha de qualquer tentativa de timing no longo prazo. As pessoas perdem fortunas tentando ser espertas. Esperam o mercado cair para comprar. Mercado sobe mais 20% enquanto elas esperam. Elas perdem entrada. Ou compram. Mercado cai 10%. Elas vendem com medo. Cristalizam prejuízo. Depois mercado sobe. E elas compram caro de novo. Compram caro, vendem barato, perdem dinheiro. Ciclo se repete até elas desistirem. Dados históricos são brutais. Quem ficou investido na Bolsa Americana nos últimos 30 anos ganhou em média 10% ao ano, independente de quando entrou. Quem tentou acertar timing e perdeu apenas os 10 melhores dias desses 30 anos, reduziu o retorno pela metade. 10 dias em 10.950 dias. Você não consegue prever quais são. Então você precisa estar lá sempre. A estratégia correta é aporte constante mensal. Todo mês você investe o valor definido, não importa se o mercado está alto ou baixo. Alguns meses você compra caro, outros meses compra barato. No longo prazo, o preço médio é razoável e você captura todo o crescimento. Essa estratégia é boring, não tem adrenalina, não tem história para contar, mas te deixa rico. Volatilidade é inimigo de quem tem visão curta e amigo de quem tem visão longa. Quando o mercado cai 30%, pessoa de visão curta vende desesperada. Pessoa de visão longa comemora porque vai comprar barato pelos próximos meses. Em 2 anos, mercado recupera. Primeira pessoa perdeu. Segunda, ganhou. Diferença não foi sorte, foi perspectiva temporal. Você precisa desenvolver estômago para aguentar quedas. Vai ter ano que seu portfólio cai 20, 30%. Vai ser desconfortável. Vai querer vender. Não vende. Você só perde se vender. Se não vender, é só oscilação temporária. Histórico mostra que todo crash recupera eventualmente. Sempre. Pessoa que ficou sempre ganhou. Pessoa que saiu sempre perdeu. Quinto mandamento: você precisa conscientemente viver pior do que poderia viver dado sua renda. Se você pode alugar apartamento de 3.000, aluga de 1.800. Se pode comprar carro de 50.000, compra de 20.000. Se pode comer fora todo dia, come fora 2 vezes por semana. Você deixa margem enorme entre o que ganha e o que gasta. Isso é contraintuitivo, porque sociedade diz para você viver no seu nível. Se você ganha bem, deve morar bem, dirigir bem, vestir bem. Qualquer coisa abaixo disso é se subestimar. Mas essa mentalidade é armadilha. Te mantém preso, porque quando você vive no limite das suas possibilidades, qualquer solavanco te derruba, e você não tem margem para investir agressivamente. Rico de verdade vive abaixo. Warren Buffett mora na mesma casa que comprou em 1958 por $31.500. Hoje vale menos de 1 milhão. Ele tem patrimônio de 120 bilhões. Ele poderia morar em palácio de 100 milhões. Escolhe não morar, porque ele entende que casa cara não adiciona felicidade proporcional ao custo. É só despesa maior. A regra prática: para cada categoria de gasto, você gasta metade do que poderia gastar. Moradia.
Se pode pagar 2.000 de aluguel, paga 1.000. Transporte. Se pode comprar carro de 40.000, compra de 20.000. Alimentação. Se pode gastar 2.000, gasta 1.000. Esses milhares economizados todo mês viram milhões investidos em 15 anos. O benefício psicológico é enorme. Quando você vive muito abaixo das possibilidades, você tem folga gigante. Vem imprevisto? Absorve fácil. Perde emprego? Tem tempo para se recolocar bem. Quer fazer mudança de carreira? Pode fazer porque não está sufocado financeiramente. Margem de segurança te dá opções. E opções são verdadeiro luxo. Você também fica imune a status. Não liga mais se colega tem carro melhor. Você escolheu o carro pior propositalmente porque está comprando liberdade, não impressionando ninguém. Essa imunidade à comparação social é libertadora. Você para de jogar jogo que não tem fim e começa a jogar jogo que você pode ganhar. Sexto mandamento. Você não toca nos rendimentos dos investimentos até ter patrimônio suficiente para viver só deles. Todo dividendo que cai, reinveste. Todo aluguel de fundo imobiliário que recebe, reinveste. Você deixa a máquina crescer sem retirar nada. Só quando a máquina é grande o suficiente para te sustentar, você começa a usar os rendimentos. As pessoas fazem errado. Recebem dividendo de R$ 500 e gastam em jantar especial. Recebem R$ 1.000 de aluguel e pagam conta. Elas não deixam a bola de neve crescer. Ficam tirando neve da bola. Aí bola nunca fica grande. Elas investem por 10 anos e continuam precisando de salário porque nunca deixaram os investimentos crescerem o suficiente. Você precisa definir seu número. Quanto você precisa investido para viver só de renda passiva? Usa a regra dos 4%. Multiplica suas despesas anuais por 25. Se você gasta 3.000 por mês, são 36.000 por ano, vezes 25, igual a R$ 900.000. Quando você chegar em 900.000 investidos, pode começar a tirar 4% ao ano, 3.000 por mês, indefinidamente sem quebrar. Até chegar nesse número, todo centavo que os investimentos gerarem volta para investimento. Isso cria crescimento exponencial. Nos primeiros anos cresce devagar porque base é pequena. Mas nos últimos anos explode porque base está enorme, gerando rendimentos enormes que são reinvestidos. Últimos 3 anos de acumulação geralmente equivalem aos primeiros 7. Tem gráfico clássico que ilustra isso. Crescimento de patrimônio ao longo do tempo não é linha reta, é curva exponencial. Parece que nada acontece nos primeiros anos. Depois acelera, depois explode. Mas você precisa passar pelos anos boring do começo sem desistir. Maioria desiste. Vê progresso lento e acha que não está funcionando. Está funcionando. Só está na fase lenta antes da explosão. Quando você finalmente atinge o número e pode começar a viver dos rendimentos, você sente algo indescritível. Você acorda e sabe que não precisa mais trabalhar. Pode continuar se quiser, mas não precisa. Essa sensação de não precisar muda completamente sua relação com o trabalho. Você só faz o que quer, recusa o que não quer. Você está verdadeiramente livre. Sétimo e último mandamento. Quando você está perto de atingir liberdade, você precisa mudar de ofensivo para defensivo. Você para de buscar retorno máximo e começa a proteger o que tem. Reduz exposição a risco, aumenta a parte conservadora, porque nesse ponto você já ganhou o jogo. Agora é só não perder. O erro clássico é pessoas chegarem perto da liberdade e fazerem aposta arriscada para acelerar. Tem 800.000 investidos, faltam só 100.000 para número mágico. Ficam impacientes e colocam tudo em algo agressivo esperando ganhar rápido. Dá errado. Perdem metade. Voltam para 400.000. Precisam recomeçar. Desperdiçaram anos por impaciência nos metros finais. A estratégia correta. Quando você está a 70% do seu número, começa a desacelerar risco. Vai gradualmente aumentando parte em renda fixa e diminuindo parte em ações. Quando chega a 90%, está majoritariamente conservador. Quando atinge 100%, está talvez 60-40, 60 conservador, 40 agressivo. Você protege capital, mas mantém algum crescimento. Você também precisa de proteção legal, testamento claro, seguros adequados, estrutura que protege patrimônio de processos,
se você tem risco profissional. Holding familiar se patrimônio for grande. Essas coisas parecem paranoia quando você tem pouco, mas quando você tem muito, são essenciais. Porque tem gente esperando oportunidade de tomar o que você construiu. Último aspecto de proteção. Proteção contra você mesmo. Contra impulsos, contra ganância, contra medo. Você precisa de regras rígidas de quando pode mexer no patrimônio e quando não pode. Essas regras te protegem de você mesmo em momentos emocionais. Mercado cai. Você quer vender? Regra diz não mexer. Mercado sobe. Você quer apostar mais? Regra diz manter a alocação. Regras eliminam emoção. Quando você protege bem o que construiu, o patrimônio não só se mantém, como continua crescendo moderadamente. E em 10 anos você percebe que não está mais em liberdade mínima. Está em liberdade robusta, com margem enorme. Pode gastar mais, pode ajudar família, pode fazer caridade. Você saiu de preso para livre para abundante. E tudo porque seguiu 7 regras simples por tempo suficiente. Esses são os 7 mandamentos imutáveis. Gaste menos de 50% do que ganha. Invista em ativos que pagam renda passiva. Aumente renda sem aumentar despesas. Fique investido sempre. Viva abaixo das possibilidades. Reinvista tudo até atingir o número e proteja o que construiu. 7 regras. Nada de novo, nada de revolucionário. Simplesmente funcionam há 200 anos e vão continuar funcionando pelos próximos 200. O que separa quem fica livre antes dos 40 de quem trabalha até os 70 não é inteligência, sorte ou capital inicial. É disposição de seguir essas regras boring, consistentemente, quando todo mundo ao redor está fazendo o oposto. É ter coragem de parecer pobre enquanto fica rico, em vez de parecer rico enquanto fica pobre. Você tem tudo o que precisa agora. Se você tem 30 anos e começar hoje, pode estar livre aos 43. Se tem 25, pode estar livre aos 38. Se tem 40, pode estar livre aos 53. A matemática funciona. A dúvida não é se funciona. É se você tem disciplina para fazer. Maioria não tem. Vai assistir, concordar e não mudar nada. Daqui 15 anos vai estar no mesmo lugar ou pior. 1% vai assistir, decidir que acabou, implementar os 7 mandamentos e ficar livre. Você escolhe qual grupo quer estar. Escolha é sua. Sempre foi. Sempre será.